Assim que recebi o convite do pastor reverendo Jorge para pregar, eu só pedi duas coisas para ele: imprime uma folha que eu vou te mandar e me arrume uma toga, porque eu não vim preparado para pregação. Eu vim bem apaisando, né? Bem vozinho, todo mundo fala que eu sou mais novo, senão sair daqui com a palavra ancião fica complicado. Estou brincando esse aqui. Mas aí ele, assim que ele me chamou, se é um convite, a gente não pode negar. Ainda mais compartilhar a Escritura Sagrada. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Antes de eu aprender a ler, eu me apaixonei pelos livros. Eu nem sabia ler ainda, mas a minha mãe me fez com que eu ficasse apaixonado pelos livros. Eu me lembro mamãe contando as histórias bíblicas todo dia, bem cedinho, antes de irmos à escola, a gente fazia as nossas devocionais. Mamãe, ela aprendeu a ler na igreja, para ler a Bíblia. Ela já tinha 18 anos, para ler a Bíblia. E ela, aquele jeitinho dela, às vezes eu não entendia algumas palavras, às vezes eu pensava na hora da leitura, mas ela tinha a alegria de compartilhar com seus filhos, com suas filhas, a leitura do texto bíblico. E olha que não éramos poucos, 12. Papai e mamãe levaram a sério, enchei a terra. Eles acharam que era a missão deles. Na verdade éramos 16, mas 4 morreram ainda bem bebezinhas. Assim que nasceram, semanas depois que faleceram. Então, na listagem dos 16, eu sou o 15º. Mas na listagem dos 12, que sobreviveram, eu sou o 11º. E me apaixonei pela literatura, me apaixonei pelos livros. Me apaixonei pela Bíblia. E quando eu comecei a ler, aí eu quis conhecer mais esse livro chamado Bíblia. No campo da teologia há muitas áreas do saber. Tem ali a teologia que está preocupada com as doutrinas, com a história da igreja, né? Como se dá a relação da Trindade, a gente chama de teologia sistemática. É um sistema, é um conjunto de dogmas. Há também a teologia que a gente chama de teologia prática, e pelo nome já diz tudo. Ela visa a prática da igreja no mundo. Né? Então temos questões sobre aconselhamento pastoral, discussões sobre missão, sobre visitação e tantas outras coisas. Eu me senti atraído pela teologia bíblica, que é uma das áreas que hoje tem atraído cada vez menos pessoas no estudo da teologia. Sabe por quê? Porque Paulo falava, eu queria que todos falassem língua estranha. Mas nem todos falam grego e hebraico, nem todos conhecem o grego e hebraico, e quem estuda teologia sabe, quando vai para o estudo das línguas bíblicas, tem muita gente que desiste do seminário. Na minha época, no meu seminário, onde eu estudei, nós tínhamos uma turma de 46 estudantes. Devido ao grego e hebraico, caiu para 16. Foi uma queda assim assustadora. É uma área que exige, de certa forma, um cuidado com as línguas bíblicas, com a exegese, com a aproximação do texto bíblico. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o texto que eu escolhi hoje para pregar aqui na segunda igreja é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 18. E eu quero que vocês abram suas Bíblias nesse texto. Porque eu quero fazer nesse momento da partilha da Escritura, um momento da gente também estudar um pouco essa Escritura, né? Perceber as possibilidades de interpretação que o texto nos traz. Antes, porém, da leitura do texto, quero falar uma coisa para vocês. Eu sinto saudade daquelas Bíblias que quando elas vinham assim, não sei, eu sou novinho, tá? Mas lembra daquelas Bíblias quando elas vinham aqui na nota aqui com versículos nas margens do texto, elas ajudavam a gente tanto a ampliar o olhar sobre o texto, na verdade. Hoje nós perdemos essas Bíblias, não existe, parece que não existem mais, né? Elas não estão mais disponíveis no mercado. Se estiver alguma disponível no mercado, eu ainda não vi. Estudar a Escritura para mim foi sempre algo muito importante. Primeiro, por causa desse momento
de nostalgia, de encontro com aquilo que a minha mãe fazia com a gente, que era ler a Escritura. Segundo, também, meu pai não era um bom leitor de Bíblia, mas ele era um bom pregador da Bíblia. E eu me lembro que uma vez, quando eu era criancinha, período da Páscoa, era uma quinta-feira santa, que é o dia que a gente celebra o lava-pés. E eu me lembro que o papai uma vez chegou lá em casa, antes de irmos para a igreja, ele chegou do trabalho e falou assim: nosso Deus, mas está um chulé bravo aqui em casa. Chulé? E a gente era novinho, e ele está chulé dele. Ele começou a cheirar o pé de todo mundo, cheirou o pé da minha irmã Patrícia, todos os 12. Ele falou: tem alguém que está com chulé aqui. Então antes de ir para a igreja, a gente vai lavar os pés de vocês. E o papai pegou uma bacia, um sabão de barra, que a gente chamava de sabão âmbar, e lavou o pé de todo mundo. E aí depois ele falou: sabe por que eu fiz isso? Eu disse: não. Porque hoje a gente vai à igreja e a gente vai lembrar de Jesus que lavou também os pés de si. E era dessa forma que a gente aprendia a Escritura. E me apaixonei. Para mim a Escritura bíblica, ela é antes de tudo um poema, ou uma declaração de amor, como diria São Gregório Magno. Ele dizia que as Escrituras são cartas de amor que Deus escreveu para a gente. Você já recebeu uma carta de amor? Já escreveu uma carta de amor? Eu tenho uma coleção de cartas de amores feitas por mim e a Adriana. E quando nos casamos, nós nos decidimos: a gente todo dia vai escrever uma semana, toda semana uma carta de amor um para o outro, para a gente não perder o amor. E para mim a Escritura é isso, carta de amor. A Escritura para mim é essa carta que Deus escreveu para a gente se apaixonar cada vez mais pelo mundo, por Ele, pelo próximo. Dito isso, vamos então à leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 18. Capítulo 1 de João, versos 10 a 18. E é aqui que eu quero a ajuda de vocês. Porque como eu falei para vocês, a gente que é biblista, a gente aprende umas línguas estranhas, né? Falar língua estranha. E na minha área da Bíblia, eu me apaixonei mais pela Bíblia cristã, que a gente chama de Segundo Testamento ou Novo Testamento. Então eu fiz uma tradução livre desse texto. E eu quero que vocês acompanhem na tradução de vocês. Que depois eu vou perguntar: o que vocês perceberam de diferença? Tá bem? Podemos fazer assim? Está feito o prato? Está feito mesmo? Então vamos lá. João capítulo 1, versos 10 a 18. Todo mundo encontrou a Bíblia? Na Bíblia? É legal que agora tem tudo no celular, né? Mas eu gosto de a gente pegar um texto. Brincar com isso. Então preste atenção, vou começar a minha tradução livre do texto. E aquilo que estiver diferente da sua tradução, você depois fala para mim. Eu vou perguntar depois da leitura completa: o que está diferente? Vocês vão falar, tá bem? Está feito o acordo mesmo? Bebel, está feito o acordo? Se Bebel falou, então está falando. Então vamos lá. Vou começar então a leitura. Ela estava na beleza. E foi através dela que a beleza existiu. E a beleza não a conheceu. Ela veio aos seus, e os seus não a acolheram. Porém, aos que a acolheram, a esses deu a permissão de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome dela, os quais não são da vontade de sangues, e nem de uma carne, nem da vontade de um homem, mas foram gerados da parte de Deus. E a palavra tornou-se carne, e acampou em nós, e contemplamos a glória dela, glória enquanto filha unigênita do Pai, plena de graça e de verdade. João dá testemunho dela e gritou dizendo: esta era aquela de quem eu falei. A que veio depois de mim passou-me à frente, pois existia antes de mim. Porque da plenitude dela todos nós recebemos graça sobre graça. Pois o ensino foi dado por Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, a que está no seio do Pai, essa o interpretou. Há diferença da tradução de vocês?
Quais são? Quero ouvir vocês. A beleza pela luz. A beleza no lugar de quê? Luz. Será que é luz? A luz, é nessa versão que eu tenho, e aí na sua versão. É beleza. Só que está no lugar não de luz, mas de mundo. Se você observar lá no comecinho, é a luz ou é mundo? Mundo. Ué, beleza ou mundo? Qual a diferença? Vamos lá, gente, quero vocês me ajudando aí. De repente a gente engole a língua, né? Fica assim, será que eu vou falar alguma coisa errada aí? Não, aqui não tem mesmo não. Quais são as diferenças? O gênero usado. Quem falou isso? Oi. Por que você percebeu isso? Aquele, aquela, Interessante. Trocamos o masculino pelo feminino. Será por quê? Está aí a ver com o versículo 14. Como é que está o versículo 14 de vocês aí? Oi? O verbo se fez carne. Traduziram a palavrinha verbo, a palavrinha grega logos por verbo. Legal. Boa percepção. Mas o que está diferente? Vocês perceberam? Oi? A lei por ensino. Boa. Mais o que? Tem um finalzinho aí que a gente tem que perceber. A maioria das traduções, no finalzinho fala: ninguém jamais viu a Deus. Aí fala assim que lá, parará, esse o revelou. Mas a maioria das traduções é revelou, não é? Aí tu interpretou? Mas as minhas está. Por que eu fiz isso? Para confundir a cabeça de vocês, né? Não. A intenção foi trazer para vocês algo muito importante, pelo qual eu tenho lutado contra desde que eu sou estudante de teologia. Contra o fundamentalismo bíblico. O fundamentalismo bíblico, ele se constrói a partir de traduções muito ideologizadas, muito centradas através de uma percepção do mundo em que o texto traduzido torna-se para nós palavra de Deus. Mas cuidemos, toda tradução é uma interpretação. Quando eu debruço sobre o texto, e o texto grego, a gente consegue perceber outras possibilidades para entender e ler o mesmo texto. Vou contar para vocês uma historinha, e ela vem da tradição judaica. Para os judeus, a escritura, ela tem 70 faces. O que quer dizer isso? É uma metáfora. Quer dizer que toda vez que nos aproximamos do texto, nós podemos, a partir daquele texto, chegar a outras conclusões. E aí vem a historinha explicando por quê. Conta-se que certa vez, Moisés apareceu diante do Eterno e falou assim: Eterno, eu queria saber como é que os seus filhos estão lendo as escrituras. Queria saber. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, então beleza, eu vou te mandar lá para a escola do Rabino Akiva, e você vai chegar lá e vai assistir a aula do Rabino Akiva para ver o que ele está falando sobre a escritura. Segundo a tradição judaica, os ensinos de Moisés, não lei, mas ensinos. Quando a gente coloca a palavra ensino e não mais lei, a gente muda bem a percepção, não é verdade? Lei deve ser cumprida, o ensino não. O ensino deve ser percebido, partilhado, estudado. Quem é professor e professora sabe muito bem o que eu estou falando. Não é assim? Então o Eterno mandou Moisés para assistir uma aula do Rabino Akiva. Mas antes do ensino ser entregue, segundo a tradição do Talmud judaica, os ensinos de Moisés demoraram a chegar ao povo. Por quê? Porque o Eterno ficou desenhando as letrinhas. Ele tinha uma letra bem bonita, o Eterno. E começou a fazer uns detalhes nas letrinhas, etc. Até que Moisés chegou e na aula do Rabino Akiva.
E o Rabino Akiva estava lendo aquilo que eles chamam de coroas do texto, que são os detalhes, as belezas que o texto traz, que o Eterno, com o qual o Eterno teria enfeitado as letrinhas. Né? E aí Moisés volta e fala assim: Eterno, eu não entendi nada que aquele homem dizia. E o Eterno responde para Moisés: a minha escritura não é para ser interpretada de uma única forma, mas é para ser percebida sempre no diálogo com o outro. Por que eu substituí a palavra cosmos, mundo, por beleza? Porque a palavra cosmos em grego não é somente verbo, não é só um mundo, no sentido que a gente está falando aqui do universo, mas é também beleza. E o texto de João capítulo 1, ele bebe lá no Gênesis 1. Se lembra do Gênesis 1? Se você percebeu, no primeiro capítulo, versículo de João começa: no princípio era, as traduções de vocês, o verbo, né? Só que a palavra verbo, traduziram para o português como verbo, é a palavra logos, e é interpretado como se fosse um texto grego clássico da filosofia grega dos ontológicos, como Parmênides e Heráclito, que vão discutir sobre a questão do logos. Só que o logos para o judeu não era esse ser, o verbo, mas era davar. A davar é a palavra. Por isso que toda vez que lá no Gênesis Deus fala, e o que acontece? As coisas estão ouvidas. O relato de João está querendo falar que a palavra que, segundo os judeus, era consultada por Deus para criar o mundo, essa palavra é Jesus Cristo. É uma pessoa concreta. Por isso eu optei pela palavra no lugar da palavra verbo. Cosmos, que é a palavra mundo, ela vem também de uma palavra que a gente conhece muito bem em português. É que eu quero a ajuda de vocês. Né? Hoje, homens e mulheres, eles compram muito produtos para ficarem cada vez mais bonitos. Como é que a gente chama esses produtos? Cosméticos. Ou seja, cosmético, cosmos, é para embelezar. Tá? Para você ficar cada vez mais belo. Por isso substituir a palavra cosmos, mundo, por beleza. E aqui também retoma de novo ao Gênesis. Porque diz lá no Gênesis que depois que Deus criava tudo, ele dizia o que era? Era muito bom. Lá em hebraico fala Tov Meod, que quer dizer é belo e muito belo. E quando o ser humano é criado, no hebraico, lá no texto do Gênesis, no hebraico fala Tov Meod Todá. Sabe o que significa isso? É belo demais, Tô. Porque para mim toda a Bíblia era escrita por mineiro, tá? Para mim a Bíblia é escrita por mineiro. Então, é belo demais, Tô. É isso que fala a criação. Então a palavra beleza que eu coloco aqui para traduzir o mundo tem por finalidade de perceber que o mundo é belo. A gente tem que resgatar a beleza do mundo, porque eu fui criado num contexto em que não falava da beleza do mundo. A gente cantava: ao orarmos, Senhor, vem encher do seu amor, para o mundo agitado esquecer que o mundo era tão feio que tinha que esquecer dele. Mas o mundo que Deus cria não é feio, é belo. E para isso veio Jesus Cristo, para resgatar a beleza do mundo. Por isso que eu alterei as traduções, mostrando para vocês outras possibilidades de nos aproximarmos do mesmo texto que a gente lê desde criança, não é verdade? E a gente lê da mesma forma. Ora, então, para ler o nosso texto, Jesus é essa palavra que o Eterno nos envia para devolver ao mundo a beleza do mundo. Você é belo, tá? Se disserem isso para você, que contrário, você fala assim: está errado, o pastor falou que eu sou belo. Embora o cantor belo não seja tão belo assim. A gente precisa resgatar a beleza da nossa maneira de se aproximar da Escritura, da nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, de nos relacionarmos uns com os outros. E o fundamentalismo, ele enfeia a Bíblia. É tão verdade que muitas pessoas, quando elas vêm para uma igreja que tem uma leitura mais contextual da Escritura,
As pessoas, elas chegam sem querer ler Bíblia, nem mais querer andar com o livro da Bíblia. Sabe por quê? Porque o fundamentalismo inferior à Bíblia. O fundamentalismo fez com que essas cartas de amor tornassem-se cartas de divórcio, de rupturas, de desamor. Embora Gilberto Gil tenha construído uma das canções mais belas para o divórcio. Porque mesmo o divórcio é de beleza. Já ouviram a música Drão? Drão, o amor da gente é como um grão, tem que morrer para semear. Ora, irmãos e irmãs, no final, eu tiro a ideia das leis de Moisés para o ensino de Moisés. Porque Moisés não trouxe lei, ele trouxe ensino. E ultimamente nas nossas igrejas, seja elas quais forem, mesmo dentro da IBU, a gente tem visto um retorno do Antigo Testamento com uma forma tão autoritária e tão manipuladora, que parece que são leis que devem ser cumpridas, quando na verdade a Bíblia hebraica ela mesmo se coloca como ensino. Por isso que dois judeus, quando conversam sobre o mesmo texto, eles não conversam para chegar a uma única forma de interpretar. Eles querem buscar uma terceira forma de interpretar. Que Guimarães Rosa chamava de a terceira margem do livro. Irmãos e irmãs, nesse texto, o evangelista João fala-nos da necessidade de resgatarmos a beleza do mundo, porque Jesus veio fazer isso. Segundo uma leitura de um salmo, fala que Jesus, os místicos cristãos diziam que Jesus era o homem mais belo. Mas por que ele era o mais belo? Porque ele tinha um compromisso com a beleza do mundo. Algo que estava excluído, ele trazia para o centro. Vejam sempre os relatos de cura de Jesus. Como ele traz para o centro a pessoa. Como ele faz com que aquela pessoa que estava fora, de repente, seja central para o pensamento. Jesus também tinha feiura nele. Quero também falar para vocês, principalmente a relação com mulheres estrangeiras. Ele tinha uma dificuldade com mulheres estrangeiras. Se pegar os diálogos de Jesus com mulheres estrangeiras, vocês vão se surpreender. Com a samaritana, ele é altamente preconceituoso. E com aquela mulher sírio-efraimita, que falou assim, cura minha filha, e ele falou assim, olha, o pão é para ser dado para os filhos, e não para os cachorrinhos. E aquela mulher roda a baiana e ensina Jesus coisa nova. E Jesus fala, epa, ainda há feiuras em mim, eu tenho que abandonar essas feiuras para trazer de novo a beleza para o mundo. Por isso que no finalzinho desse texto, eu falo que Jesus Cristo é aquele que está no seio do Pai, e é Ele quem tem interpretado Deus para nós. É Ele que nos traz uma interpretação. Na maioria das traduções falam que Ele o tem revelado. Se fosse em grego, permitam, a palavra revelada é Apocalipse. Mas lá no texto grego não aparece a palavra Apocalipse. Então precisando tirar esse negócio de revelado, meu Deus do céu. Lá aparece a palavra grega chamada exegesato, de onde vem a palavra exegese. Que os biblistas gostam muito. O que é exegese? É como se você chegasse à sua casa, pegasse aquela caixa, aquele baú que tem fotos diversas, cartas diversas dentro daquele baú, e de repente você começa a reunir com os seus familiares, pega aquelas fotos e fala assim, você se lembra dessa foto aqui, fulano? E começa a interpretar para você aquele texto, em forma de foto. Ou de repente pega um pingente, seja ele qual for, e fala assim, olha, esse foi o primeiro brinco que eu recebi do seu pai. O exegeta é aquele que se aproxima do texto para trazer do texto novas possibilidades de interpretação. E foi isso que a gente fez hoje aqui com vocês. Então minha tradução está errada? Não, nem a minha eu pretendo que ela seja certa. Mas só quero trazer para vocês a possibilidade de nos aproximarmos do mesmo texto e vermos outras aproximações possíveis. Como eu disse no começo, eu queria que todos vocês falassem línguas estranhas. Eu queria que todo presbítero e presbítera das nossas igrejas conhecesse grego e hebraico.
Quando você está, eu queria conhecer assim. Reconheço que nem todos são chamados para falar de hebraico. Mas que tivesse pelo menos uma noção básica para a gente perceber como o texto bíblico ele é belo e nos possibilita N leituras. N leituras. Hoje estamos diante de um texto bíblico que está em disputa. E os fundamentalistas estão ganhando. Porque os fundamentalistas têm dinheiro, têm mídia para impor na cabeça das pessoas uma única forma de ler a Escritura. A gente tem que se rebelar contra isso. E aí, pastor, você tem uma grande responsabilidade de ensinar o teu povo a ler a Escritura. Presbíteros, presbíteras, vocês têm grande responsabilidade de ensinar o povo a amar a Escritura. E cobra da gente que é pastor quando a gente fala nisso. Cobra mesmo. Precisamos que a Bíblia volte a ser o centro da nossa fé, não porque nela nós encontramos a verdade, mas porque ela nos revela a beleza de Deus através de Jesus Cristo. Eu sou professor de escola pública no Espírito Santo. E nessa crise com o fundamentalismo, uma vez uma aula de filosofia, eu sou professor de filosofia, eu me lembro na segunda aula da semana, era logo o segundo dia da semana, era minha aula de filosofia em uma turma. E antes de entrar na turma, um colega chegou para mim e falou assim: Cláudio, ó, cuidado, tem uma menina lá que você vai ter problema com ela. Eu falei: que problema eu terei? Você vai ver. E aí, quando eu entrei na sala, coloquei meu nome, Cláudio Soares, professor Cláudio Soares, professor de filosofia, eu vi um vulto vindo lá de fundo, assim, com uma daquelas bíblias grandonas, né? Enorme. E a pessoa foi lá e fez assim, pegou a Bíblia e bateu sobre a minha mesa, assim. Bum! Eu olhei para ela, aí eu falei assim: pode ser. Não, toda a verdade está aqui para mim. Eu não preciso de outra verdade. Toda a verdade está nesse livro. E eu olhei para ela, poucas pessoas sabem que eu sou pastor na escola. Eu olhei para ela, eu falei: olha, é a Bíblia, que legal, que bom. Quando eu precisar dela, você vai trazer para a sala de aula. Eu vou precisar mesmo, quando a gente for estudar os filósofos da patrística, ou seja, da medievais. Mas se sobrar, não pode pedir, por favor. Mas aqui eu encontrei toda a verdade dela, eu não preciso da sua filosofia. Aí eu falei assim: eu não estou preocupado com a verdade que você encontrou na Bíblia, eu estou até feliz de ter encontrado a verdade na Bíblia. Eu estou preocupado com as suas mentiras. O que você quer ocultar quando você traz um livro desse e bate aqui na maneira que você bateu sobre a mesa? Quais são as suas mentiras? Na outra semana tinha um grupo de pastores, 12 pastores, 4 presbíteros e um diácono, pedindo que tirasse o professor de filosofia, porque ele tinha questionado a autoridade da Escritura Sagrada. Mal sabendo que eu sou apaixonado por esse livro. Sou apaixonado por esse livro. Minha mãe me ensinou, eu me sinto apaixonado. Eu me sinto alegre quando eu me sinto igual o Pintinho. Como é que a gente está Pintinho? Estava brincando. O pinto no lixo. Isso mesmo, Pintinho no lixo. Me sinto assim. Me sinto assim quando estou diante da Escritura. Quando eu abro a minha Bíblia hebraica para estudar o texto que tem domingo que vem, né? Aí eu fico alegre ali, brincando com o hebraico. Depois eu vou lá no grego, eu fico brincando com o grego para ver as possibilidades de interpretação. Por isso que o texto de Moisés não é lei, é ensino. São histórias de amor escritas para a gente se apaixonar mais pela beleza do mundo, pela beleza de estar numa comunidade de fé, pela beleza revelada naquele que é o mais belo de todos, Jesus Cristo. Esse que diz quem Deus é para a gente. Então, qual é a diferença do fundamentalista para um não fundamentalista? O fundamentalista pergunta: o que diz a Bíblia sobre isso, pastor? Já ouviram isso? Esse é o fundamentalista. Mas quem segue Jesus teria que perguntar: que beleza Jesus Cristo revela na Escritura para nós nesse momento?
que a gente pode aprender com a Escritura? É a sua beleza. Enquanto Bebel tocava aqui esses hinos maravilhosos, eu lembrava da minha infância na igreja. Né? Até eu usei querer fazer uma segunda voz, assim, para bem mentitinha assim, né? Porque foi a igreja que me formou. Calvino falava que a igreja é a mãe da fé, ela que nos educa para a fé. E eu fui educado na igreja para ter fé, para viver essa fé. Foi ela que me fez me apaixonar por essa Escritura. A minha luta que eu tenho na comuna, como pastor, é fazer com que aquelas pessoas que vêm de outras experiências cristãs, que vêm magoadas por essas outras experiências cristãs e que abandonaram a leitura da Escritura, fazê-las que elas se aproximem de novo desse texto e orem com beleza, né? Orem com ternura. Agostinho tinha a seguinte prática: nós não temos essa prática, mas quando chegava para ele a Escritura, ele a beijava a capa do texto, do códice, né? Beijava o texto todinho, porque ele falava: é Deus me beijando, é Deus me beijando. Que esse exercício da Escritura nos ajude a perceber como esse texto é lindo, e que a gente pode fazer outras leituras do mesmo texto que a gente ouve desde o início, e que a Trindade nos abençoe nesse fato. Amém? Amém. Posso orar com vocês? Sim, meu irmão. Eu tenho como conhecimento a beleza está no modo que a gente olha. A beleza está nos nossos olhos. Então, se a gente fica com medo daquela imagem, da forma que você está vendo, né? Trazer os livros, coração. Então, assim, a frase é essa: a beleza está nos seus olhos. Olha os olhos dos olhos, meus olhos dos olhos, teus resolvem ser com graça. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Eu me sinto apaixonado toda vez que eu vejo esse texto, eu me aproximo dele. E você me fez lembrar uma frase de um grande pensador da moral, Dostoiévski. E ele fala o seguinte: a beleza nos salvará. A beleza nos salvará. É preciso de olhos que contemplem mais a arte e menos olhos que se apaixonem pela violência e pela morte. Obrigado, irmão, por sua contribuição. Vamos orar? Que a beleza de Cristo seja vista em nós, na nossa maneira de nos relacionarmos com o texto bíblico, de nos relacionarmos em comunidade, de nos relacionarmos com a sociedade. Interpretando nela aquele que é o mais belo de todos, Jesus de Nazaré. Essa beleza que se fez carne, não se fez nem macho nem fêmea, se fez carne, ou seja, essa beleza que se encarnou e mostrou para a gente a possibilidade de nos aproximarmos de Deus com graça e mais graça, com graça, com verdade e alegria, com alegria e festa, de nos aproximar de Deus desarmados, porque cremos que o ensino que nos traz na Escritura nos é suficiente para vivermos a beleza no mundo. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs. Foi um prazer pregar aqui para vocês. Estou tão feliz. Quando eu estiver em Belo Horizonte, pode convidar para o velho. Beijos. Bênção do Deus de Sara, Adão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, que a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre